Agora eu quero falar de outro assunto. A reunião da bancada, o encontro de prefeitos que participam da Marcha dos Prefeitos. Olha aí, temos imagens, inclusive, que a Sávia acompanhou a reunião de ontem. O encontro que envolveu parlamentares do Piauí e as lideranças municipais. Sávia, o que é que foi tratado nesse encontro? Qual foi a tônica dessa reunião? Repito, com essas imagens exclusivas feitas por você. Olha, parecia até um clima, eu diria, de campanha, né? Os prefeitos muito bem tratados pela bancada federal, independente de quem votou em quem. A gente viu muito esse percurso entre os gabinetes, um mesmo prefeito indo a vários gabinetes, não só daqueles deputados federais com os quais eles tiveram vinculação na última eleição. Então, termina sendo uma oportunidade para que os deputados federais sejam anfitriões, recebam esses parlamentares em Brasília e, claro, estreitem os laços já pensando em 2024. Uma curiosidade é que muitos prefeitos que não vão conseguir, né, buscar a reeleição, porque já estão no segundo mandato, trouxeram os vices, os secretários, aqueles nomes que eles pretendem apoiar. Então, já é quase como um estágio para a futura eleição e já apresentando esses políticos para os deputados federais em Brasília, porque foi a hora dos deputados federais serem apoiados na última eleição e agora é a hora de retribuir o apoio, né, para os prefeitos e candidatos a prefeitos. Agora, o que é que os prefeitos querem? O que é que eles vieram pedir? Recursos, votação em propostas que ajudem, que tragam mais recursos para os municípios, PECs que tramitam há algum tempo aqui na Câmara, que já são demandas antigas da pauta municipalista. Então, eles querem o apoio da bancada e, unanimemente, a bancada diz que vai apoiar, vai votar. Inclusive, algo também muito ouvido, Joel Celivaldo, foi sobre a questão da FUNASA, né? Os prefeitos pedindo que a bancada se posicione contra a extinção da FUNASA e, de fato, teve esse compromisso da bancada de se posicionar nesse sentido, mesmo os aliados do presidente Lula, né? Porque essa mudança veio do governo federal, mas a bancada do Nordeste resiste bastante e os piauienses também. A prioridade dos prefeitos é justamente as pautas municipalistas de PECs que tramitam aqui no Congresso, como a do 1,5% do Hildo Rocha, deputado do Rocha do Maranhão, que deu entrada ainda no ano passado sobre a PEC de 1,5% para poder adicionar no mês de março. Estamos aqui acompanhando a tramitação e pedimos que a bancada do Piauí vote unida nessa PEC. E também a PEC 383, né, que trata também de 1% da receita corrente líquida para o MDS, para os programas sociais, né, para justamente atender os municípios. Dentre outras reivindicações, está aqui 2 portarias sugestivas que foram feitas pela PPM na área de educação e saúde, na área de educação especificamente, para poder transformar os custeios de emendas parlamentares em fundo a fundo e também discriminando, dando oportunidade de gastar em outras áreas mais abrangentes dentro da própria educação. E na portaria da saúde, a gente fez uma alegação aqui que as emendas teve um aumento para os deputados e senadores e a gente está aqui pleiteando o aumento do teto da saúde, baseado também na falta de reajuste dos programas da saúde, como também o encarecimento dos insumos pós-pandemia e toda uma logística financeira que hoje o atual teto não jamais atende os municípios. Bom, isso é muito interessante. Você viu aí o presidente da PPM, Toninho da Caridade, falando a respeito da agenda dos pedidos. Elivaldo, cada vez mais nós vamos ver prefeituras e municípios cobrando uma reformulação, um redesenho do Pacto Federativo. Se não de maneira ampla, mas em questões pontuais, como nós vimos aí, né? Exatamente. Esse será um assunto que vai nortear ou vai influenciar bastante o debate da reforma tributária, que já, não é, Sávia? Chega aí na Câmara e no Senado, há 2 PECs, uma no Senado, outra na Câmara. Há a proposta do governo para, no primeiro semestre, resolver essa parte da reforma tributária referente ao consumo, depois à renda no segundo semestre. O fato é que essa matéria, ela precisa evoluir no Congresso Nacional e, consequentemente, interferir de modo proativo nos rumos da economia do país. Inclusive, até mesmo na arrecadação de prefeituras, estados e União, na divisão desse bolo tributário, não é? Sávia.
É exatamente isso. E não é vitimização dos prefeitos, não, tá? Muitas vezes a gente sabe que os políticos reclamam, querem sempre um pouquinho mais, mas nesse caso a gente sabe porque isso é quantificável através, por exemplo, dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, que as receitas estão em queda. Então, as despesas continuam em alta, as responsabilidades também, mas o que é repassado para os municípios não é suficiente, inclusive para cobrir o piso dos professores que teve reajuste, piso da enfermagem, que é uma preocupação grande. Existe também uma preocupação a respeito da reforma tributária, como o Elivaldo pontuou muito bem, por conta da possibilidade de unificação dos impostos. Eles acreditam que isso, no fundo, vai terminar trazendo uma consequência negativa para os municípios, de diminuir aquilo que é repassado para eles. Então, essa necessidade dos prefeitos estarem em Brasília, acompanhando todas essas pautas e pressionando para serem vozes ouvidas nesse debate público, ela é essencial justamente para que os parlamentares votem a favor daquilo que também vai beneficiar os municípios. Então, essa relação política, essa pressão política que é feita, é uma pressão saudável e é necessária e faz parte dessa articulação para que, na hora que o deputado for votar, ele tenha isso em mente e ouça aí as suas bases naturalmente, não só na hora de pedir voto, mas na hora de votar e retribuir esse voto aqui no Congresso.